homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Olha aqui uma coisa. Lucas coloca aqui nesse meio essa frase aqui, olha. Ele disse ao paralítico. Você está vendo aí? Porque Lucas está narrando, certo? Mas essa frase, ele disse ao paralítico, não é da boca de Jesus, é da narrativa de Lucas, certo? Então você tem que ver aí uma frase contínua. Olha que interessante. Então nosso Senhor falou assim, para eles, né? Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Viu como foi? Então o Senhor está falando com eles aqui primeiro, os fariseus, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, aí ele se volta para cá imediatamente e diz, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Duas prerrogativas que são somente divinas, são expressas aqui pelo Filho do Homem, Jesus. Quais são? Poder para perdoar pecados. Prerrogativa exclusivamente divina. Segundo, poder para curar. Prerrogativa exclusivamente divina. Não são médicos que curam. Se o Senhor não curar, ninguém cura. Ele é o único que tem prerrogativa de curar. E duas prerrogativas são exercidas pelo Filho do Homem. Louvado seja o Senhor. Então, concluindo, imediatamente se levantou, verso 25, diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam, hoje vimos prodígios. Meus irmãos, para encerrarmos então, nosso tempo já se foi, estou tomando muito tempo emprestado dos irmãos. Eu queria ler 2 ou 3 textos apenas do Novo Testamento, e vamos trazer isso para a linguagem clara e revelada do Novo Testamento, sobre capacitação espiritual. 2 ou 3 textos vão nos bastar. E penso que vão nos ajudar na nossa meditação. Se nós temos aí uma cena tão linda, que tem como foco capacitação, um homem paralítico prostrado, não é? Agora ele toma o leito, glorifica a Deus, indo para sua casa. Nova capacitação, nova convicção de pecado, nova purificação, nova capacitação. O que o Novo Testamento tem para nos ensinar? Muito, em todas as suas páginas. Mas quero destacar para os irmãos 2 ou 3 textos. Abra, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler desde o verso 7, com essa ênfase na capacitação, então, espiritual. Segundo aos Coríntios 12, 7. Para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder, capacitação, se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é então o nosso problema diante do Senhor, na nossa jornada com Ele? Não é que nós somos fracos. Nosso problema é que nós somos fortes. Por isso o trabalho do Senhor em nos quebrantar. Porque o seu poder, sua capacitação, se aperfeiçoará na fraqueza. De boa vontade, pois eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Oh, meus irmãos, quanto precisamos andar com o Senhor para que isso seja verdade para nós, hein? Nos gloriar nas fraquezas, a fim de que sobre mim repouse o poder de Cristo. Mais do que me gloriar nas fraquezas. Olha o verso 10. Sinto prazer nas fraquezas. Nós diríamos, Paulo, isso já é demais para nós. Né? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Mas não apenas isso. Todas elas e tudo isso, por amor de Cristo. Isso faz toda a diferença. Não é o sofrimento pelo sofrimento, a privação pela privação, a tribulação pela tribulação. Por amor de Cristo. E agora ele conclui com essa tremenda frase. Porque quando eu sou fraco,
então é que sou forte. Meus amados irmãos, é claro que esse é um princípio espiritual sublime, não é? Não é questão de preparação, não é questão de conhecimento, não é questão de experiência. Não é questão de bagagem espiritual. Ah, meus irmãos, bagagem é bom para camelo. A única bagagem espiritual que nós podemos ter é Cristo. Revelação de Cristo. Nada nos endossa. Nada poderá ser selado pelo Espírito Santo se não for Cristo formado em nós. Não é a quantidade de tempo, não é a quantidade de livros na biblioteca, não é a quantidade de nada disso. Oratória, experiência, né? Idade. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Você conhece uma história que parece bastante jocosa, na verdade mas ela é verdadeira. Um irmão estava vendo o seu amado filho espiritual pregar. Então, quando chegou o momento, ele estava sendo preparado para isso, com tanto esmero, tanta dedicação desse irmão mais velho. Quando ele subiu para pregar, então ele subiu no púlpito com a sua Bíblia assim, olhando para os irmãos, com seu peitinho assim estufado, e fez aquela pregação terrível. Quando ele desceu triste, humilhado, querendo que pudesse ter uma outra chance para fazer tudo de novo, e foi diante do irmão mais velho. E esse irmão mais velho disse assim para ele: se você tivesse subido nesse púlpito como você desceu, então você teria descido como você subiu. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o Senhor. Mais um texto. 2 Coríntios mesmo, olha o que Paulo mesmo diz em 2 Coríntios 4, verso 7. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro. O tesouro está muito claro qual é. É o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Final do verso 6. Esse é o tesouro, não há nenhum outro tesouro. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder... Aqui eu queria destacar essa palavrinha excelência, para você meditar. No original é a nossa palavra para hipérbole. Essa é a palavra no grego, inclusive, hipérbole. Literalmente significa lançar além. Não é interessante? O tesouro está nos vasos de barro para que esse lançar além seja de Deus e não de nós. Nós em nós mesmos, de nós mesmos, por nós mesmos, nós só podemos ir até um limite. E esse limite só é capaz de tocar o que o homem é em si mesmo, de homem para homem, de pessoa para pessoa. É só o poder de Deus, a capacitação de Deus que pode realizar a hipérbole, lançar além. E é a isso que Paulo está se referindo. A excelência, o lançar além do poder, seja de Deus e não de nós. Porque quanto a nós, vasos de barro. Compreendeu, irmão? E o último texto para concluirmos. Vamos para 1 Pedro. Vamos ver Pedro falando nesse texto e concluímos. Olha que declaração preciosa. 1 Pedro 4, verso 10. Graças a Deus por esse homem que tanto aprendeu aos pés do Senhor, Pedro, no seu discipulado a Cristo. 1 Pedro 4, 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força, a ideia aqui é exatamente aquela, força, poder, habilitação, força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo. A palavra
supre aqui. Na força que Deus supre. Palavra muito interessante, irmãos, e de tanta aplicação no nosso serviço cristão, que é o tema aí. É a palavra corregeu. Examine essa palavra para você ver o que ela significa. E olhe que sentido lindo. E aqui nós terminamos. Força, então, vamos destacar, força que Deus supre. Então, poder, capacitação que Deus supre. O que é Deus suprir, então, com esse poder e com essa capacitação? Primeiro sentido do corregeu. Coros, né? É a raiz aí. Esse radical primário aí, né? De corregeu. Coros, coro mesmo. Fala de... Corregeu é o líder de um coro ou de uma dança. Meus irmãos, nunca haverá nem coro, nem música divina